Você já ouviu aquela frase que diz assim, ó, que o universo foi ajustado milimetricamente para que a vida pudesse existir? A ideia do ajuste fino do universo parece bonito, né? Parece profundo, mas é só mais uma maquiagem filosófica para tentar encobrir um argumento furado. Um argumento da verdade, né? Então, hoje a gente vai abrir essa maquiagem, vai expor essa espinha cheia de pus e mostrar por que essa ideia do ajuste fino é um desastre lógico, uma verdadeira falácia emocional e, para variar a falácia, né? E uma tentativa desesperada de pessoas aí de tentar encaixar Deus numa equação que não precisa dele. Então já faz o seguinte, antes que você seja engolida pela gravidade desse vídeo, clica no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa, seu amigo, sua amiga, que acha que o universo foi feito só para ele ou ela existir. Vamos ver se ela vai continuar pensando dessa forma ainda no final desse vídeo. Esse argumento do ajuste fino diz basicamente o seguinte, que se as constantes fundamentais do universo, como, por exemplo, a força da gravidade, ou a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a carga do elétron, a massa do próton, a constante cosmológica, se elas fossem, entre várias outras constantes, fossem ligeiramente diferentes, nada disso aqui no universo existiria. Nem planeta, nem estrela, nem você, absolutamente nada. E aí vem o pulo do gato dos crentes, né? Isso aí significa que foi Deus que fez, né? Tem alguém inteligente que fez isso. É um designer inteligente. Ai, ai, ai. Eu vou te provar que não! Primeiro que quando a pessoa vem dizendo que foi Deus, já cai na falácia do Deus das lacunas. Aí ela para de estudar, ela toca o foda-se, ela... foi Deus. Não tenho o que explicar, né? Deixa pra lá. Vamos ficar com Deus que ele é todo poderoso. Coisa de gente preguiçosa. Mas a ciência não funciona desse jeito e a lógica também não. E além da falácia do Deus das lacunas, isso é o que a gente chama de falácia da poça d'água. Ou seja, a poça olha para o buraco onde ela está encaixada e ela pensa assim, nossa, esse buraco foi feito para mim. Só que não. Ela só está ali porque o buraco tinha aquele formato, cara. A vida, da mesma forma, ela não foi prevista, planejada, não foi desenhada, entendeu? Ela é só o resultado das condições que existem. Ela é o subproduto de vários processos naturais. Ela não é o objetivo final do universo, você entende? A gente que se adaptou ao universo, não foi o contrário. Então, não, o universo não foi feito para nós. Nós é que somos o que o universo tolera. E mesmo que fosse verdade que a vida só pode existir com esse conjunto específico de constantes com seus respectivos parâmetros, né? O que já é um chute, porque nós só temos uma amostra de universo, cara. Que estatística é essa com uma amostra só, né? Mas, mesmo assim, se fosse verdade, como é que isso vira a prova de Deus, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que impede esse mesmo resultado das constantes cosmológicas e tudo mais de ser apenas consequência de um processo natural, cara? Como uma seleção cósmica ou até mesmo a condição estatística dentro de um multiverso. Porque se existem bilhões de universos com diferentes parâmetros, é óbvio que algum deles daria certo para surgir algo como a gente. E olha só, adivinha qual que a gente está, né? Pô, daquele que deu certo. Aí entra o princípio antrópico, né? A gente só consegue dizer que é assim porque nós estamos exatamente no local, no universo, no planeta, que dá essas condições para tal. Mas aí vem um crente e pergunta assim, mas não é improvável demais disso tudo ter dado tão certo, cara? Tem cientistas que calcularam que a probabilidade do universo com vida, do jeito que ele é existir, é de 1 em 10 elevado a 229 zeros, sabe? Ou seja, um número gigantesco, né? E, assim, seria impossível isso aí se repetir, cara. Então só pode ter Deus na jogada. Essa ideia aí é tão furada quanto você dizer que a ordem das cartas do baralho vai provar a existência de um mágico invisível. Toshio, não entendi. Não entendeu? Pera aí que eu vou te explicar. Você sabia que quando você embaralha 52 cartas e sai uma ordem específica, a probabilidade dessa mesma ordem de baralho sair quando você embaralhar novamente é de 1 em 52 fatorial. Ou seja, é basicamente 1 em 8 vezes 10 elevado a 67. Ou seja, é impossível determinar quanto tempo ele ia levar para você conseguir embaralhar a mesma sequência de cartas de novo. E nem por isso você diz que foi Deus que arrumou as cartas daquele jeitinho, né? Mas eu vou além, porque a mesma coisa serve para você existir e também para mim.
e para todas as pessoas que já passaram no planeta, os cientistas também calcularam que a chance de você estar aqui com esse DNA, com os seus pais, nesse planeta, nessa época específica, é estimada em 1 em 10 elevado a 2.680.000 zeros. É muito maior do que 10 elevado a 229 zeros. Ou seja, pela estatística, você não deveria existir. Nem eu, nem ninguém. Mas mesmo assim, nós estamos aqui. Olha só, aconteceu. O improvável não é impossível. E adivinha só, não teve Deus nenhum para fazer você nascer. Você teve a sorte mesmo. E assim é com o universo. E quando você tem tempo e espaço infinitos, como em um multiverso, ou em um único universo aqui, com bilhões de galáxias ao longo de bilhões de anos, o improvável vira inevitável. Então, assim, por mais que o surgimento da vida ela possa parecer um milagre para você, ele é tão milagre quanto a ordem das cartas do seu último jogo de truco ou de tranca, ou sei lá que jogo que você brincou aí. Só aconteceu. Isso não é evidência de Deus, tá? É só estatística. Agora vamos subir o nível da provocação, né? Imagina o seguinte, pega tudo que a gente conhece hoje, tá? Leis da física, leis da química, leis da biologia, todos os conhecimentos que nós temos, beleza, nem sei se tem lei da biologia, mas vamos lá. E remove o Deus da equação. Sabe o que vai mudar? Nada. Tudo continua funcionando do mesmo jeito, cara. Porque Deus não é necessário para explicar absolutamente nenhum desses mecanismos. Nada. Não tem Deus em nada. A previsibilidade que a gente tem das leis naturais, cara, ironicamente mesmo, a maior evidência de que não tem Deus nenhum agindo, cara. O universo prova que não tem Deus nenhum. E eu vou mais longe. Se Deus existisse e é mesmo autossuficiente, né? Se ele é esse ser infinitamente poderoso, uau, eterno, absoluto, fantástico, por que ele teria que criar um sistema que é tão dependente de fatores físicos? Por que ele precisaria criar o Sol para aquecer a Terra? Por que ele mesmo não aquece? Por que criar atmosfera, fotossíntese, cadeia alimentar? Cadeia alimentar é filha da putagem, né, mano? Um Deus de verdade não ia precisar de intermediários, cara. Ele simplesmente, igual na de Bíblia, ia soprar e pronto, acabou, ué. Por que depender de vários mecanismos físicos, químicos, biológicos, complexos e tal, se ele é a fonte de tudo? Ora bolas, isso não tem nada a ver com divindade, isso aí tem mais a ver com gambiarra cósmica. E tem uma coisa importante para a gente analisar aqui também, né? Porque a ciência já traz as explicações específicas para todas estas coisas. E outras que a gente não sabe, a gente está evoluindo aprendendo. Por exemplo, a ciência explica a origem da vida por meio da química e de outros elementos. Explica a biodiversidade por meio da evolução e da seleção natural. Ela explica os planetas, por exemplo, com gravidade e outros elementos. Aí vem o crente e diz assim, mas Deus estava aí por detrás, fazendo tudo isso funcionar. Pra que isso, cara? Não precisa de Deus aí em nada. Não acrescenta em nada. Fazer isso é a mesma coisa que se você colocasse um mágico invisível dentro da geladeira, só pra você dizer que foi ele que esfriou a comida, cara. Eu sei, você tá achando ridículo, né? E totalmente desnecessário. Pois é assim quando a pessoa diz que foi Deus. Deus que fez isso. Deus que organizou isso. Deus que fez tal coisa. Ridículo e desnecessário. Agora o que é engraçado é você ficar imaginando esse pseudo-deus configurando as constantes universais, né? É como se tivesse um painel de controle, aí tivesse assim, peraí, agora vai dar certo. 1 vezes 10 elevado a 63. Puf! Eita porra, caralho! Destruí tudo! Nossa, que merda. Peraí, deixa eu ajustar de novo. Volta aqui, tem que fazer tudo de novo. Tá, deixa eu ver se eu consigo gerar vida. 1 vezes 10 elevado a 62. Não explodiu. Legal. Show. Deixa aqui. Não mexe essa porra. Essa daqui agora. 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 5, 7. Caramba, aquela lá deixa. Volta nessa aqui. Constrói de novo. Constrói de novo. Vamos lá. Você tá entendendo como é ridículo? Quer dizer que ele teve que fazer um ajuste bonitinho, porque se der algum problema, ferrou. Caraca, velho. Isso aí só provaria que esse Deus não é Deus porcaria nenhuma. Deus fraco. E vamos de novo para a lógica aqui. Se Deus é todo poderoso, por que ele criaria seres tão frágeis, dependentes, por exemplo, de oxigênio, de água, de temperatura estável, alimento, sono, glicose, hormônios? Porque um Deus autossuficiente, ele é autossuficiente, seu Deus, não é? Por que ele criaria criaturas
totalmente dependentes de processos naturais e não dependentes dele. Isso não é design inteligente, não. Só se for demente, caceta. Isso aí, na verdade, é uma fábrica cheia de vulnerabilidades, não é? Tipo o Windows Vista. Cara, não tem nada de divino aí, velho. E você não pode esquecer também das falhas do design, né? Se existe o design demente aí, ele errou pra caramba. Aí você fala, pô, mas Deus erra? Então, é que Deus não existe nem é, entendeu? Mas na mente da galera que acha que isso existe, o bicho é burro, né? Então, só que aí tem, por exemplo, aquilo que o próprio biólogo Henrique chamou de design gambiarra. E aí nós temos atualmente o pessoal dos 3 elementos, o Emílio Garcia, o Carlos Ruas e também o Pirula, que eles falam sobre o design gambiarra também, trazendo esses elementos dentro da biologia e mostrando que realmente se tivesse um design ele seria ruim pra caceta. E não! Esses problemas não tem nada a ver com pecado não, acorda pra vida. Por exemplo, ó, o canal de comida e de ar que nós temos é o mesmo. Ele era tão ruim assim que ele não poderia fazer uma separação dos dutos? Não, né? Por isso que tem um monte de gente que pega e acaba engasgando e morrendo. Bicho burro. Ou o próprio olho humano, né? Que tem vasos sanguíneos que passam aí na frente da retina. Coisa que nem o povo tem, velho. Nem o povo tem. O povo é mais privilegiado do que o ser humano, você que é a coroa da criação. A nossa coluna vertebral ela é ruim ali para ficar em pé o tempo todo, por isso que a gente tem problemas também. E fora que a gente tem apêndice, né? Que pode inflamar e matar. E não é só isso, ainda tem o dente do siso. Pra quê? E o pior, todo o nosso sistema biológico ele é montado em cima de tentativa e erro, cara. Tem mutações aleatórias, tem replicação imperfeita. Isso aí é design mesmo? É um projeto de alguém inteligente, mano? É óbvio que não. Isso é evolução. E sabe o que mais? Se Deus pode tudo, por que ele precisa esperar bilhões de anos para formar o universo, a Terra, a vida, o Homo sapiens e só depois de tudo isso nascer Jesus? E mesmo assim não resolveu nada, né? Porque até hoje tem gente morrendo de fome, sendo estuprada, explodida, queimada, inclusive em nome de Deus. Por que ele não intervém diretamente, né? Porque ele acaba o quê? Precisando dos outros. Ele precisa do ser humano. Ele precisa dos hospitais. Ele precisa da Cruz Vermelha. Ele precisa das doações das pessoas. Ele precisa de antibiótico, de vacina e do seu dízimo e oferta, é isso? Se você acredita que o universo foi feito com carinho, com perfeição, com amor, eu sinto te informar, mas você tá no planeta errado. Ou melhor, no universo errado. A maior parte do universo é vácuo hostil, cara. 99% do nosso tempo cósmico passou sem nenhum ser humano por perto. E quando finalmente a gente surge, nós temos que lutar contra a natureza todos os dias, cara, para continuar existindo. E no meio do caminho estamos destruindo a natureza. Aliás, eu falei de tempo cósmico, né? Você sabia que se a história do universo ela fosse comprimida em um único ano, que é o chamado calendário cósmico, né, que o Neil deGrasse Tyson apresentou no programa dele, que é o Cosmos, que eu não sei se o Carl Sagan também apresentou esse calendário, mas eu vi com o Neil deGrasse Tyson. Então, nesse calendário, o Big Bang teria ocorrido no dia 1º de janeiro à meia-noite, tá? Aí a Via Láctea ia aparecer lá para maio. O Sistema Solar, só em setembro. A vida surge também em setembro, mas é vida simples, tá? Bactérias, algas, esse tipo de coisa. Os dinossauros só apareceram lá no dia 25 de dezembro. Olha, do Natal. Não, Jesus ainda não tinha nascido, olha só. E somem no dia 30, né? E aí, só no último dia do ano, em 31 de dezembro, é que os humanos dão as caras. Mas calma aí. A gente não aparece nem de manhã, cara. Os primeiros hominídeos surgem no fim da tarde. O Homo sapiens só por volta das 23h52. A escrita, a agricultura, a civilização, nos últimos 30 segundos do ano. E Jesus Cristo, hein? Ele nasce 4 segundos antes da meia-noite. 4 segundos. Agora me responde com sinceridade aí. Jesus nasceu de 4? Opa, não era isso que eu ia perguntar, não. Esse é o plano divino? Um universo que leva 13,8 bilhões de anos para produzir vida inteligente. Só para essa vida inteligente passar 99,99999% da existência sem saber que o universo existia, cara. Deus fez tudo isso, galáxias, quasares, buracos negros, supernovas, só para nos avisar, 4 segundos antes da meia-noite, que ele tem um filho e que agora a gente tem que seguir esse filho para não ir pro inferno? É sério mesmo? Isso não é plano divino não, cara. Isso é roteiro ruim de filme B.
ou C, ou D. A não ser que os roteiristas sejam os mesmos que escreveram ali a Bíblia, né? Aí faz sentido, porque é uma grande merda. E aí entra a cereja do bolo, né? Porque mesmo que você ainda ache que esse universo tenha sido ajustado de forma fina, me diz aí, qual é a evidência que você tem de que foi o seu Deus que fez isso? É o Deus cristão? Foi Alá? Ou é o Deus dos judeus? São diferentes, você sabe, são diferentes, cara. Ou será que foi Odin, um monstro de espaguete voador? Será que foi Krishna? Ah, foi quem? Ra? Me fala, me fala. Como é que você sabe que foi um deus específico e não uma deusa ou um conjunto deles? Qual é o critério que você usa? É a Bíblia? É o Alcorão? É o Bhagavad Gita? É o Avesta? O que você usa? É sério? Ah, é a Bíblia. Na Bíblia, então, aquele tipo de ideia que o mundo teria mais ou menos 6.000 anos. Dá uma olhada no calendário judaico. Ah, ou é aquela mesma Bíblia que diz que morcego é ave e que o coelho ele rumina. E que por acaso lá em Gênesis mostra a ordem toda errada do surgimento dos astros. É isso aí mesmo? É esse critério que você tem? Caraca, tá mal barato, hein? Porque é aquele mesmo critério, então, que está dizendo que coube um casal de cada animal numa arca, né? Só que aí, quando você vai pensar em todos os animais ali, como é que eles conseguiriam ter ido lá, como, por exemplo, o urso polar, ou o pinguim, ou o canguru? Imagina lá o pinguim descendo do Monte Ararat. Ai, caralho. Esse é seu critério? Tá mal. Tá mal! Porque se esse é o livro que você usa como manual de cosmologia, você precisa se atualizar, meu. Tá, você tá muito atrasada e atrasado. Vamos crescer. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa ideia infantil de que o universo foi ajustado para você, para o ser humano e tal. Para, não foi, não foi. Ele é o que é. E você está aqui porque a combinação deu certo. Não porque foi feito sob encomenda, entendeu? E se por acaso amanhã a ciência descobrir um modelo melhor, a gente vai atualizar. Porque esse é o diferencial, né? A ciência ela evolui, a fé não. A ciência ela faz você ter pensamento crítico, a fé faz você simplesmente não pensar. Ao invés de usar a sua inteligência, não. Deixa o seu cérebro novinho, semelhante ao do Kiko. Momento! O Kiko tem mais cérebro do que todos vocês juntos. Sim, mas não basta ter um. Também é preciso usá-lo. Quer dizer que eu não uso meu cérebro? Exato! Escutou essa, mamãe? O meu cérebro tá novinho, novinho. Ai, que bom. Então sai da caverna, meu. Deus não ajustou nada, até porque ele não existe e nem é, como eu sempre provo aqui, né? Quem precisa se ajustar agora é você e a sua visão de mundo. Só alegria! Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso mostra que você tem estômago para questionar o que te ensinaram a vida toda. E é por isso que eu vou te pedir uma coisa aqui. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente, compartilha ele, por favor. E curta o vídeo, se inscreva no canal, deixando também o seu comentário, que isso ajuda bastante. Isso aqui não é somente um canal no YouTube. Não. Isso aqui é como uma trincheira contra a ignorância, entendeu? E se você quiser ir além, ajudar esse projeto, tem um botão para você se tornar membro ou membra do canal. E tem aqui também esse Pix na sua tela e na descrição do vídeo para você poder me ajudar a cobrir as custas judiciais que não são poucas. Sim! Eu fui processado por falar as verdades que eu trago aqui e nas minhas redes sociais. Poxa, processaram até as duas cientistas que estavam denunciando um cara que estava falando um monte de mentiras sobre a área de saúde. Então imagina eu que mostro as mentiras da religião, não é? Pois é, faz parte. E para você que tem me ajudado, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você que me ajudou financeiramente, não só uma, mas várias vezes aí. Obrigado pela sua contribuição no Pix. Obrigado a você que é membro do nosso clube. Minha gratidão e desejo tudo de bom aí para você. Obrigado de verdade. E se você não pode contribuir financeiramente, não tem problema. Se você assistir, se você compartilhar esse vídeo e os demais, se você espalhar essa mensagem, maratona o canal aqui, cara, você, além de aprender bastante, você também vai me ajudar a fazer com que esse conhecimento chegue para mais e mais pessoas. Beleza? Agora aí é contigo. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!